Bom dia, fãs de romance do Brasil inteiro! Hoje estarei fazendo algo diferente, de contar a história de light novels e mangás shoujo. Decidi resumir a história principal de um jogo, que já vi que muitos de vocês amam, e estou falando de Love and Deep Space. Além do fato de que eu joguei esse jogo, então meio que faz sentido tentar transformar isso em conteúdo, né? Então se vocês quiserem que eu traga mais histórias de jogos aqui pro canal, não se esqueçam de comentar aqui para me apoiar. Eu sou o Jonathan Jerk, um cosplayer e fãzão de obras shoujo, e esse é mais um vídeo aqui do meu canal, O Historiador. A história começa nos apresentando a visão da nossa protagonista na cerimônia de formação dos novos Deep Space Hunters. Nesse momento, o cerimonialista explicou um pouco do contexto daquele mundo. A história se passa na cidade de Lincoln City, onde há alguns anos se abriu no céu uma espécie de portal chamado Deep Space Tunnel, ou Túnel do Espaço Profundo. Não sabemos exatamente como esse túnel funciona ou a história de tudo o que aconteceu desde que foi aberto, apenas que foi por esse fenômeno que criaram a profissão dos Deep Space Hunters, os caçadores do espaço profundo, que deveriam caçar e matar criaturas chamadas Wanderers, surgidas a partir desse portal e que ameaçam a vida dos cidadãos. Como era a aluna número 1, a nossa protagonista foi chamada para ser a primeira a receber na frente de todos o distintivo de Deep Space Hunter, e vemos essa cena em primeira pessoa, sendo inclusive o momento que escolhemos o nome e o aniversário dela. Aproveitarei esse momento para explicar algo sobre a nossa protagonista. Apesar da lore do passado dela já estar bem definida, nós como jogadores escolhemos a aparência com que ela seria representada e o nome que os outros chamariam ela. Eu, quando estava jogando, escolhi o nome Janet, já que é o nome feminino mais próximo de Jonathan. Então, se vocês notarem que nas imagens há inconsistências nisso, é porque muda de jogador para jogador, tanto que nos materiais da internet, ela é normalmente chamada apenas de Player, porém o público tem o costume de chamá-la de MC, que é a abreviação de Main Character, ou personagem principal. Portanto, eu a chamarei de MC como se fosse o nome dela. Então nós cortamos para a primeira missão da MC, onde ela e sua colega de esquadrão chamada Tara foram para um depósito abandonado, onde seus sensores detectaram flutuações, sendo esse o método para se afirmar que há Wanderers na área, incluindo quando a MC pergunta se a Tara está com medo. Ela fala que está animada porque a leitura de tarô afirmou que ela teria um dia de sorte. E tipo, só nessa fala, a Tara já me ganhou. Eu sei que grande parte do público está atrás de ver os rapazes bonitões, mas eu também presto atenção nas garotas, né? E normalmente a minha crush é mais fofinha. Então nessa fala a Tara já deixou claro que é a fofinha, tipo Luna Lovegood de Harry Potter. Ah, tá bom, mas voltando um pouco pra história, as duas amigas se separaram, algo até que bem conveniente para o roteiro. E enquanto a nossa MC andava sozinha, encontrou no chão o garoto de cabelos beges e terno branco. Ela reconheceu automaticamente que ele deveria ser um Deep Space Hunter assim como ela, mas considerando que estava desacordado e um pouco sujo, achou que ele poderia estar machucado e que poderia chamar a emergência. Achou meio errado, porque no momento que ela se aproximou, ela foi atacada por um Wanderer, um monstro que apareceu do nada. No susto, o garoto acordou atacando o monstro, e sem pensar duas vezes, os dois já se uniram para lutar contra o Wanderer, ele usando sua espada e ela usando suas pistolas. Eu acho que eu esqueci de explicar, mas nesse mundo o sistema de poder é baseado em uma coisa chamada Evol, um dom mágico que algumas pessoas têm, especialmente todos os Deep Space Hunters têm, e cada um tem um Evol diferente que muitas vezes usa um equipamento. O Evol do garoto claramente era usado na espada, enquanto que a nossa MC usa em pistolas. E assim começou a luta contra o Wanderer. Luta essa que eu não sei muito bem como especificar, principalmente porque aqui não é história, e sim gameplay. Normalmente quando vai acontecer uma luta com o Wanderer, é gameplay pro jogador. Após essa luta incrível, nós vemos nossos dois personagens se escondendo em um canto, porque há Wanderers demais naquela área, e o próprio Xavier explica que o Evol dele é de luz, e aqueles Wanderers são um tipo específico que devora a luz, ou seja, predadores naturais dele. Nesse momento a MC já saca que aquilo tudo deve ter sido orquestrado como uma armadilha para ele, e diz pro Xavier usar o Evol dela. E nesse momento, bem, eu não entendi muito bem o que tem de especial no Evol dela ou algo assim, mas ela consegue passar os poderes para ele e ele cria uma explosão que destrói todos os Wanderers lá do depósito. A MC até questiona o que ele estava fazendo dormindo ali e quem é ele, já que ela não se lembrava dele entre os novatos, então ele deve ser um caçador veterano.
O garoto se apresentou falando que seu nome é Xavier e pediu que ela não contasse a ninguém que se encontrou com ele lá. Tanto que na hora que a Terry apareceu que estava procurando a MC por todo o depósito, o Xavier desapareceu de vista e a Terry acabou pensando que a MC derrotou todos os Wanderers sozinha. A MC não teve coragem de falar sobre o Xavier, porque ele pediu, né? Mas ficou batendo cabeça sobre o mistério de quem seria ele. Quando as meninas voltaram para o quartel-general, nós somos apresentados à Capitã Jenna, e vemos que a MC foi recomendada diretamente pela Capitã, provavelmente por ter sido a recruta número 1, e por isso é para ser o braço direito dela ou algo assim. A questão é que a Terry fica super encantada porque é super fã da Capitã Jenna, então avisa que vai grudar na MC para poder ter contato com a Capitã. Incluindo enquanto estavam conversando, a Terry contou que resolveu se tornar uma Deep Space Hunter para seguir os passos da Capitã Jenna e perguntou para MC a motivação da nossa protagonista, e nesse momento ela não responde, mas vemos a visão dela tendo um certo gatilho, relembrando da cidade de Lincoln City, completamente destruída em um evento de 14 anos antes. E assim a nossa MC não responde, mas nós vemos que ela tem sim algum trauma do passado relacionado ao dia que o Deep Space Tunnel se abriu. Detalhe que as citações de que a Lincoln City atual foi completamente reconstruída por cima da antiga que foi destruída 14 anos antes. E detalhe que depois que as duas meninas se separaram, a MC foi chamada por um garotinho para pegar um peixe bem difícil em uma feira perto da praia, porque pelo visto o garotinho achava que uma caçadora seria boa nisso. Porém foi nesse momento que apareceu um rapaz de cabelo roxo e a ajudou pegando o peixinho. Nossa MC automaticamente notou que o rapaz era algum turista, por estar com o guia da cidade. O rapaz disse que entendia daqueles peixes porque os conhecia das lendas lemurianas, e a MC disse que não entendia de lendas, e assim os dois se despediram e se separaram. Nesse momento não é citado, mas o nome desse garoto é Rafael. Detalhe, gente, eu adorei a citação dele à Lemúria, porque na vida real, durante um século mais ou menos, alguns acadêmicos acreditaram que poderia ter existido um continente no Oceano Índico, que depois afundou e chamavam esse continente de Lemúria, mas depois perceberam que isso era impossível, não havia nenhum sinal desse lugar. Eles tinham proposto simplesmente por causa de alguns fósseis parecidos na Índia e em Madagascar, mas essa semelhança foi por causa da deriva continental, então esqueceram a suposição de que haveria um continente ligando esses lugares. A questão é que até hoje Lemúria se mantém como uma das lendas influentes do nosso mundo, como por exemplo Atlântida, e assim por diante. Detalhe que eu já fiz aqui um vídeo sobre Atlântida, espero que gostem. Mas voltando à história, a MC teve que ir para uma consulta com um médico cardiologista para um check-up depois da batalha, sendo esse médico o bonitão Dr. Zane. Há uma citação de que a MC e o Dr. Zane se conheciam quando eram crianças, porque suas famílias são amigas, mas ficaram uma década sem se ver, até a MC reencontrá-lo para essas consultas. A explicação é que os Wanderers liberam protocores, as suas fontes de energia, sendo até esse um dos motivos de caçarem os Wanderers, já que os protocores passaram a ser estudados e usados na tecnologia como fontes de energia e tal. Por essa energia liberada entra no corpo das pessoas, podendo causar doenças. Por causa da batalha, a MC estava com fragmentos de protocores no coração, e por isso era bom analisar isso. Ela disse que já tinha acontecido outras vezes, o que eu acho que deve ter sido em treinamento ou algo assim. E o próprio Dr. Zane afirmou que ela tinha muitos problemas cardíacos, e mesmo com esses problemas ainda assim conseguiu se formar uma caçadora, então era melhor tomar cuidado para não passar mal. Sobre a consulta do Dr. Zane, não tem muito o que se dizer. É o médico analisando o coração da paciente e falando tudo da forma mais formal e direta possível. A única coisa interessante a se citar é que ele é bonitão, sabe? Um médico bonitão, então foi realmente muito boa a visão dele fazendo o exame. Então, galera, com a volta da MC para casa dela, devo explicar de uma vez que com isso nos foram apresentados os 3 rapazes presentes na primeira história desse jogo, sendo eles o Xavier, o Rafael e o Zane. É melhor deixar isso explicado, porque os outros 2 rapazes, o Silas e o Caleb, só aparecerão em outras histórias depois da primeira, sendo que essa primeira é simplesmente a maior do jogo e só tem esse triozinho. Então até terminarmos ela, não esperem ver os outros. Ao voltar para casa, MC recebeu a ligação de Caleb, o 5º interesse amoroso dela, e que, como eu acabei de dizer, só vai ser introduzido em outra história mais pra frente. A questão é que o Caleb ligou pra ela para parabenizar que ela se formou e perguntar se deu tudo certo na primeira missão dela, e ela confirmou tudo. Nesse momento é até explicado o contexto de que eles são amigos de infância,
tendo sido ambos cuidados pela avó da MC. Eu soube que nas versões asiáticas, eles usam termos mais próximos como irmãos de criação ou algo assim. Mas aqui vamos usar o termo ocidental de que eles são apenas amigos de infância. Logo após encerrar a ligação, a MC viu pela janela algo que lhe chamou a atenção. Uma espécie de olho gigante no meio do céu olhando para ela, feito de algum tipo de luz vermelha, que parecia iluminar a cidade inteira. Mas quando a MC piscou, aquela forma estranha desapareceu. O que a fez ficar confusa se era só coisa da cabeça dela. Depois disso, nós temos uma cena dela no QG e a Capitã Dina avisando que era para a próxima missão. Quando a MC está na estrada, ela lê o relatório do que seria a próxima missão. Basicamente, o mordomo de um colecionador renomado chamado Dr. Raymond começou a notar que o seu patrão estava enlouquecendo, digamos assim, e os seus sintomas psicológicos pareciam os efeitos colaterais da influência de um Wanderer, e por isso uma caçadora deveria ir investigar. O interessante é que no meio do caminho, ela encontrou ninguém menos que o Dr. Zane, que afirmou que estava indo fazer uma consulta particular com o colecionador Dr. Raymond, que era um velho amigo e paciente de longa data. O engraçado é que enquanto os dois estavam indo juntos, o Dr. Zane disse que notou que ela estava nervosa. Ao que a nossa MC respondeu que é porque era a primeira vez que ela ia para uma missão sozinha, e até perguntou se o Zane não sentiu o mesmo ao fazer sua primeira cirurgia. E aí o Dr. Zane disse: "Se eu disser que estava nervoso, você se sentirá melhor?" Bom, eu não estava. Nessa hora eu fiquei: olha a audácia desse merdinha, eu só não sei se ele quis zoar com a cara da MC ou realmente é tão formal, frio e calculista que falou a verdade sem considerar que parecia que estava zoando. Já na mansão do colecionador, os dois se encontraram com o mordomo que levou o Dr. Zane para se encontrar com o Dr. Raymond, enquanto a MC ficou esperando no sofá e até ficou questionando sobre o quão estranha era aquela escultura no meio da sala. Parecia uma sereia, mas ao mesmo tempo parecia real demais para ser uma escultura. Enquanto isso, ela também ouviu o Dr. Zane conversando com o Dr. Raymond sobre o quão estranho era ele ter a saúde de alguém muito jovem, mesmo que já estivesse na meia idade. E aí, adivinhem? Apareceu um Wanderer do nada, e a MC e o Dr. Zane tiveram que se juntar para a batalha. Mesmo que ele fosse um médico, ele também tinha um Evol, uma espécie de magia de gelo. E aí vocês já sabem, gameplay de batalha, e ao fim mesmo derrotando o monstro, o Dr. Raymond passou mal e perdeu a consciência. Nós temos até mesmo uma cena do Dr. Zane fazendo uma análise das características do Dr. Raymond, de que não havia nenhum ferimento nem nada do tipo. Ele aparentava ter tido algum colapso quando entrou em choque e tal, incluindo chamar um helicóptero para levar o Dr. Raymond para o hospital. Mas quando a MC ficou sozinha, ela começou a estranhar, porque não havia sinais de já ter tido Wanderers lá. O único era aquele com que eles tinham acabado de lutar, que chegou logo após eles. Ou seja, o que estava fazendo o Dr. Raymond passar mal nos últimos meses? Bom, a pintura favorita do tal colecionador era um quadro que representava o mar. Quadro esse, que ao ver, a MC começou a imaginar luzes vermelhas parecidas com o olho do céu e foi sugada numa ilusão do oceano. Tanto que foi o Dr. Zane que acordou ela dizendo que ela parecia algum transe. E ela afirmou que tinha algo de errado com aquele quadro. Tanto que ao ligar o sensor, ele detectava flutuações de metafluxo vindas de lá. Com isso cortamos para a MC de volta no QG e a Tara explicando que realmente os exames de laboratório detectaram um grande metafluxo vindo daquele quadro. Então o próximo passo seria investigar de onde ele veio. Na verdade, já tinham descoberto, aquele quadro tinha sido feito por um pintor extremamente renomado, Rafael, que a foto já fez a MC reconhecer como o mesmo garoto que ela encontrou na feira na praia. Na verdade, ela soube que ninguém sabe nada do passado dele, apenas que ele se assentou naquela cidade há pouco tempo e passou a ser reconhecido como o maior gênio da arte de sua era. E aí nisso a gente vê a MC indo na exposição de arte com os quadros do Rafael e conversando com o agente dele que considerou a possibilidade de existir algum Wanderer no estúdio do Rafael, e até mesmo falou que o Rafael tinha o costume estranho de pintar usando pedras de coral, e até deu uma para a MC que detectou flutuações vindas do objeto. Bom, quando a MC chegou no estúdio secreto do Rafael, é engraçado que ele estava no topo de uma escada pintando, e aí quando a MC se aproximou e derrubou um balde, ele tomou um susto, desequilibrou e caiu em cima dela, e foi meio constrangedor porque nem deu tempo de mimimi, a MC já conteve ele no chão, quase como uma reação de autodefesa a um assédio, e só depois se ligou que ele não tinha culpa de ter caído em cima dela. Quando os dois se sentaram no sofá, ela falou da possibilidade
de haver um Wanderer impregnando os quadros dele com sua energia, e o Rafael afirmou que não sabia de nada, apesar de ter sentido algumas presenças estranhas ali nos últimos dias. E aí quando a MC questionou sobre as pedras de coral, ele se recusou a explicar e ela ficou brava com a falta de colaboração dele, e falou que esperava que os quadros dele não causassem mal a mais ninguém. E aí na hora que ela estava indo embora, o Rafael resolveu acalmá-la explicando para que eram aquelas pedras. Ele segurou a mão da MC e aplicou algum tipo de energia que fez sair da pedra uma espécie de holograma de peixe nadando, como se fosse possível ver o mar através desses corais. Ela ficou encantada com aquilo, mas não teve muito o que questionar, porque no momento seguinte virou uma luz que só poderia significar uma coisa: a aparição de um Wanderer. Então os dois teriam que se juntar para batalhar. E aí, como sempre, houve uma gameplay de batalha, só que dessa vez a MC estava armada como espada, sendo essa luta a prova de que, apesar de ter sido introduzida com pistolas, pode haver variações em qual arma ela está usando em cada luta. Detalhe que o Rafael usa uma adaga muito linda. Os dois lutaram contra o Wanderer em forma de coral, e após derrotá-lo, tiveram mais uma conversa onde concluíram que eram aquelas pedras de corais que tinham metafluxo, a energia lá dos protocores que causa flutuações quando o Wanderer se aproximam e assim por diante. Resumindo, era a energia dessas pedras usadas na tinta que fez mal ao colecionador e atraía Wanderers, não exatamente o que o Rafael pintava. Então ele até propôs para MC lhe dar um bloco de registros dos lugares onde ele conseguia todas as fontes de suas tinturas, ou seja, havia no meio onde e como ele colhia esses corais especiais. E aí a MC quis ficar com o registro e o Rafael, sacana, foi e disse que não iria dar de graça. Eles fariam uma troca, ou seja, como ela era uma lutadora muito forte, ele gostaria que ela se tornasse guarda-costas dele temporariamente durante uma missão. E só depois passaria mais detalhes. E sinceramente, aí o moleque foi muito sacana. Esse negócio de tê-la como guarda-costas, isso aí foi só desculpa pra ele ter a companhia da MC o máximo que puder. Depois disso, nós vemos a MC sendo mandada para a próxima missão dela, em uma floresta cheia de ruínas. E é engraçado que ela fica mó tempão esperando o novo parceiro dela, e como o cara não aparece, ela resolve adentrar sozinha na floresta. Então ela vê ao longe o Xavier acariciando um Wanderer em formato de dragão, como se fosse um animal de estimação, e logo depois o Wanderer é desfeito como se tivesse sido derrotado, e o protocolo que sai dele, o Xavier pega e destrói. Costume esse que já tinha sido mostrado como estranho da outra vez, porque sempre que os Wanderers são derrotados e soltam os protocores, o certo é levá-los para ser estudados e usados como fontes de energia. Mas por algum motivo essa era a segunda vez que a MC viu Xavier destruir um protocolo e não explicar o motivo. Tanto que o Xavier viu a MC e no susto de ser uma inimiga ele aprendeu em uma armadilha e tudo mais. Porém após umas conversas e desavenças, eles descobriram que eram os novos parceiros um do outro. Nenhum deles tinha levado um bolo, apenas tinham se desencontrado, incluindo enquanto caminhavam pela floresta. O Xavier mostrou para a MC uma espécie de dragão gigante petrificado, sendo da raça mais perigosa que existe de Wanderer. Não nos é tão explicado o que levou esse Wanderer poderosíssimo a entrar nesse estado de dormência, mas o Xavier disse que estavam tentando ressuscitá-lo, acordá-lo de sua hibernação, e ele poderia destruir a cidade toda. Porém ali meio que na pedra de controle, se a MC usasse o Evo dela, daria para acabar com aquele Wanderer dormindo, digamos assim. Ela usou o poder dela, e o dragão petrificado foi destruído, incluindo quando saiu o protocolo dele. A própria MC nota que é um protocolo completamente diferente do normal. Então com isso eu vou parar um segundo para tentar explicar o drama que se construiu até esse momento, porque as peças estão espalhadas em diversas pequenas falas e atitudes. Em um momento, inclusive, a Terry tinha falado que lá naquele primeiro depósito foram encontrados símbolos, algum tipo de ritual para atrair Wanderers. Aquele primeiro depósito era realmente uma armadilha para o Xavier, que por algum motivo parece que ele está ciente de Wanderers com protocolos modificados, e por isso os destrói. E de acordo com ele, alguém está criando esses Wanderers modificados, incluindo foi naquele momento da explosão do depósito, que ele notou que o poder da MC tem algo de especial, que encaixaria muito bem para expurgar, digamos assim, esse Wanderer petrificado. Agora como Xavier sabe tudo isso e quem está por trás dessas tramóias, ainda não é explicado nesse momento. Ainda mais porque a MC mal tem tempo de esclarecer melhor as coisas, e aparece a desgraça de um Wanderer dragão indo atacá-los, e os dois têm que entrar em batalha. Só deixando claro, é dado a entender que esse também é só um Wanderer comum, não daquela raça super fodona que poderia destruir cidades inteiras. E como vocês já estão acostumados, houve mais uma gameplay de batalha, onde os dois lutaram contra os Wanderers e tal.
E assim que terminaram, o Xavier pediu para ver o protocolo que estava na mão da MC. E quando ele pegou, ele destruiu. Dando finalmente mais um detalhe sobre esse esquema todo, ele disse que existe uma organização chamada Onishinos, que fica em um distrito escuro da cidade, e que seria como uma espécie de gangue ou máfia, mas que tem objetivos e métodos desconhecidos. Uma organização secreta que está modificando os protocolos dos Wanderers, e com isso a dupla se separa. Nós vemos a MC tendo mais um pesadelo com o dia que a cidade foi destruída com a abertura do Deep Space Tunnel lá em cima, e a vemos até mesmo se perguntar que com certeza o Xavier sabe muito mais, só que não revela. Então chegamos no primeiro encontro dos dois no QG dos Deep Space Hunters, e eles tiveram uma conversa com a Capitã Jenna, que até mesmo mostrou uma simulação de como são os protocolos normais, com uma energia azul em volta, e os modificados que têm somado uma estranha energia vermelha em volta. Quando a MC perguntou o objetivo específico pelo qual a Onishinos faz isso, a Capitã Jenna confirmou que não fazia ideia de qual seja o objetivo deles. Porém, baseado no estilo de vida do chefe Silos, é muito improvável que busquem lucro financeiro com isso. E assim finalmente nos foi citado o nome do homem, da lenda, do mito, o Silos, aquele que será o quarto interesse romântico e também aquele que eu faço cosplay. Detalhe, estarei na BGS sexta, 10 de outubro, no meio de um grupo de cosplayers de Love and Deep Space. Eu vou estar de Silos, mas lá vai ter cosplayers de todos os 5 rapazes e vários da MC. Mas voltando à história, o Xavier e a MC decidiram ser uma dupla de novo nas próximas missões. Mas antes da próxima missão, eu queria dizer que se você está gostando desse vídeo, o melhor que você pode fazer para me ajudar é ver mais vídeos aqui do canal. Eu falo de sagas shoujo como Diários de uma Apotecária, Akatsuki no Yona, Sétimo Loop, Saig no Fashion, como Oririana foi parar na mansão do Duque, e qualquer uma dessas que você ver me ajudaria muito, porque eu imagino que muita gente aqui nesse vídeo sejam gamers que caíram de paraquedas sem familiaridade com meu canal. Então muito obrigado, me dê essa ajudinha se inscrevendo e acompanhando outros conteúdos, e vamos continuar a história. Infelizmente, o próximo capítulo não é mostrando a próxima missão da MC do Xavier, como foi dado a entender. Talvez porque seja meio sem importância. O próximo capítulo já mostra a MC indo visitar sua família. Tanto que ao chegar na casa em que cresceu, a sua avó até fala: "Você não nos visita desde que virou caçadora. Você sentiu a minha falta?" Então a MC e a avó foram jantar com ninguém menos que o Caleb, o irmão de criação da MC ou amigo de infância. O que importa é que ambos foram criados pela avó dela. Eles jantaram, tiveram aquele momentinho em família juntos, até mesmo comentando que deveriam chamar o Dr. Zane para jantar algum dia. E a MC percebeu que seu sensor estava detectando flutuações na área, então resolveu sair para patrulhar em busca de algum Wanderer. Nesse momento Caleb até acompanha ela, e quando ela questionou que é meio antiético uma caçadora ir caçar com a companhia de alguém de fora, o Caleb simplesmente disse que só estava indo no mercado e coincidentemente o caminho era o mesmo que ela estava fazendo. Quem nunca deu uma dessas para passar tempo com outra pessoa, né? E aí ele foi no mercado e a MC começou a andar sozinha pela cidade, e ela notou um homem com um boné extremamente suspeito, tão suspeito que ela teve que se aproximar. E aí o cara atacou ela usando um Evo, mas antes de começar a lutar ele conseguiu fugir. Quando a MC estava voltando para a casa de sua família, ela reencontrou Caleb que tinha saído do mercado, e quando ele questionou sobre o Wanderer, ela disse que o sensor parou de detectar flutuações. Foi algo bem rapidinho mesmo, então ela achava que só pudesse ter sido um engano. Ele até questionou se ela tinha passado por algo quando eles se separaram, e ela negou, e o próprio Caleb ficou bravo, questionando por que ela escondia tantas coisas dele e da avó deles. Mas mesmo assim os dois seguiram. Assim que o Caleb entrou em casa primeiro, e a MC iria acompanhá-lo entrando também, houve uma explosão enorme que destruiu a casa inteira e jogou a MC pra longe, e ali caída no chão no meio das chamas. Ela até mesmo viu o colar do Caleb, que tinha sido atirado com o impacto, e o pegou todo em choque de ter acabado de perder sua família. E assim, a família dela foi de F, foi jogar no Vasco, sabem? Mas brincadeiras à parte, a gente já tem o spoiler de que o Caleb vai ser o quinto interesse romântico dela, então ela acha que ele morreu na explosão, mas de alguma forma ele vai voltar. Comentando algo sobre o passado dela, é dado a entender que quando ela era criança, foi naquele evento catastrófico, que ela perdeu a família mais próxima, tipo os pais dela, sabe? Aí depois que ela foi acolhida pela avó dela. Então agora foi meio que o momento que ela perdeu a sua segunda família. Com isso, nós cortamos para ela de volta no QG dos Deep Space Hunters. Segurando forte o colar do Caleb,
e vendo uma notícia sobre a explosão e com algumas conversas com a Terry e a Capitã Jenna, nós vemos que aquilo foi declarado um acidente, mas MC se recusa a acreditar nisso e por isso fica tentando investigar quem tenha sido culpado e não consegue nada com isso. Incluindo nós a vemos tendo que ir fazer outro exame com o Dr. Zane, porque parece que sempre tem algum motivo para isso. No hospital, o Dr. Zane acabou ocupado com uma cirurgia de emergência e por isso MC ficou esperando. Incluindo vendo ali um quadro que deixava claro que o Dr. Zane era um grande especialista nos efeitos causados pelos protocolos nas pessoas. Eu sempre falei que ele é um cardiologista, cirurgião e tal, mas é porque os efeitos dos protocolos são quase inteiramente no coração. Então ele é um cardiologista que é expert nos efeitos que o coração passa por causa dos Wanderers. E assim por diante. Incluindo nós até vemos a MC se lamentando, porque sua avó e o Caleb estavam falando que queriam chamar o Dr. Zane para jantar. Mas pelo visto isso não queria se realizar. A gente vê ela pegando no sono rapidão, sonhando com a avó e o Caleb no dia que ela deu o colar de presente pro Caleb. E quando ela acordou desse sonho, foi recebida pelo Dr. Zane. Ela insistiu que o coração dela estava perfeitamente bem, e o Dr. Zane disse que pelo visto, ela estava sofrendo dos efeitos colaterais de falta de sono. Então saindo de lá ela deveria passar por um neurologista e deveria dormir mais. E ela disse que estava tendo dificuldades em dormir porque estava investigando a explosão e tal. E aí o Dr. Zane deu para ela uma caixa, dizendo que a avó da MC tinha pedido para ele entregar aquela caixa para ela. Mas antes que pudesse analisar melhor, os dois foram interrompidos pela formação de um protofield, ou seja, a chegada de um Wanderer. Então os dois teriam que se juntar para lutar, e você sabe como é, gameplay de batalha. Quando a luta terminou, a MC até questionou que alguma máquina deve ter dado algum defeito, e por isso atraiu o Wanderer. E detalhe, gente, eu esqueci de falar, mas tem uma cena que ela ouve no noticiário, que a medicina está usando bastante protocolos para tratamentos. Então faz sentido algum erro atrair um Wanderer. E tipo, ela até se assustou que o braço do Zane estava completamente congelado. Provavelmente algum efeito colateral de usar o poder dele exaustivamente. Mas antes que ela pudesse pedir ajuda, ele conseguiu usar do controle de seu poder para tirar o gelo de seu braço. Ele entregou a caixa para MC e disse que precisava trabalhar, e ela resolveu voltar para casa. Nós então vemos uma cutscene do Dr. Zane, sozinho relembrando de quando ele falou para a avó da MC que ela estava em um estado crítico de saúde. E a avó da MC disse que se o pior acontecesse, ela esperava que o Zane cuidasse da MC. E com isso vemos o Zane sozinho, olhando para o céu e pensando... Parece que esse dia realmente chegou. Então, em primeiro lugar, gente, a explosão não tirou tanto assim da MC porque foi dado a entender que a avó dela já estava à beira da morte. E em segundo lugar, eu adorei esse finalzinho, gente. Porque, tipo, a gente ainda tá na história 1, focada no Xavier, no Rafael e no Zane. Então, desde o começo, tudo o que acontecia era focado em desenvolver o relacionamento da MC com algum deles. Então eu estranhei muito esse episódio dela com a família dela e a família dela morrendo, e pensei que era um episódio focado em desenvolver só ela mesma. E também que foi uma reviravolta muito boa ver que no fim das contas, o episódio era para desenvolver o relacionamento dela com o Dr. Zane, e de um jeito que faz muito sentido, porque tipo, o Xavier é parceiro dela, o Rafael é brincalhão e pediu que ela seja guarda-costas dele em alguma viagem que está por vir, mas o Dr. Zane sempre foi muito estranho, porque ele é 100% formal, só quer saber do trabalho dele de médico. Ele simplesmente não tem tempo para ficar de chameguinhos com a MC. Tanto que até lá o caso do colecionador de arte foi algo muito conveniente para criar uma situação em que coincidentemente eles estavam juntos, então teriam que lutar juntos. Mas agora com esse negócio dela perder a família dela e ele ter prometido pra avó dela que cuidaria dela, sendo que lá no começo já tinha sido citado que as famílias deles são amigas, e ele já tinha conhecido a MC muito tempo antes, acabou desenvolvendo muito bem, encaixando muito bem, que agora ele se sentirá no dever de cuidar dela. Aquela cena que falam pra chamar o Zane pra um jantar, eu achei que fosse só uma referência pra não ignorarem que havia uma relação entre as famílias, mas na real era um foreshadow, de que tudo aquilo era para desenvolver a relação do Zane com ela. A partir de agora ele se sente no dever de cuidar dela. O próximo capítulo acaba sendo uma continuação direta desse, já que já começa com a nossa protagonista em seu apartamento, abrindo a caixa que o Dr. Zane lhe deu, e vendo ali a carta deixada por sua avó. A carta, na verdade, era uma série de relatórios sobre um experimento feito por ela, um experimento de fundir um coração humano com um Ethercore. No momento, a MC não soube o que era Ethercore, mas automaticamente percebeu se tratar de algum tipo especial de protocore,
Incluindo, ela notou que aqueles registros se tratavam de uma cobaia criança do sexo feminino, na mesma época que ela era uma criança, e foi aí que a MC percebeu que ela era a cobaia. Ela não entendeu muito bem o que sua avó tinha feito com ela, então decidiu ligar pro Dr. Zane, que parecia ser o melhor a saber sobre o assunto, tanto por ser especialista nos efeitos dos protocors, quanto porque a carta foi deixada com ele. O Dr. Zane afirmou que realmente o coração dela sempre apresentou sinais muito estranhos, porém ele em si nunca chegou a uma conclusão de o que poderia ser aquilo. E a avó da MC só deixou a caixa com ele sem explicar mais nada. Então ele acreditava que o melhor seria que questionasse o Dr. Noah, um velho médico, que além de ter sido um professor do Zane completamente especializado no assunto, ele também era próximo da avó da MC, ou seja, ele era mais provável de saber. E com isso a MC marcou uma viagem para o Polo Norte, onde o Dr. Noah estava vivendo. E quando ela chegou na estação de trem, ela encontrou ninguém menos que o Dr. Zane, que falou que o Dr. Noah tinha o chamado para ajudá-lo, já que ele já estava muito velho para fazer suas pesquisas sozinho, então era só coincidência ele e a MC fazerem a viagem no mesmo dia. Aí eu questiono, coincidência é meu ovo? Isso aí é só desculpa porque não quero admitir que mexeu os pauzinhos para fazer companhia para a MC. Nesse momento eles até têm uma conversa sobre o Ethercore e o Dr. Zane fala que sempre foi estranho que a MC nunca demonstrou sintomas cardíacos das síndromes de protocors, mesmo tendo vários problemas no coração, então essa imunidade poderia ser causada pela presença do Ethercore. E teve todo um rolê de que os voos e trens estavam atrasados, e aí apareceram Wanderers e Deep Space Hunters do Polo Norte lutaram, e a nossa duplinha decidiu ajudar. E aí rolou uma gameplay de luta, e aí os outros caçadores agradeceram fornecendo uma carona para os nossos protas. Basicamente, só uma aventura para justificar ter uma gameplay de luta no meio da viagem. E aí quando chegaram na cabana do Dr. Noah, a MC mostrou os documentos do experimento, e o Dr. Noah falou algumas coisas. Em primeiro lugar, ele não sabia nem porquê, nem como tinham colocado o tal Ethercore no coração da MC. Ele fez uma pequena observação de que nela havia muito mais energia do que uma pessoa comum, porém não tanto quanto os registros esperavam. Então algo no experimento poderia ter dado errado. E a observação mais importante no caso foi que ele soube dos pesquisadores que trabalharam em criar o Ethercore. Só que de acordo com ele, todos os pesquisadores acabaram morrendo e desaparecendo. Porém as tais mortes e desaparecimentos começaram depois que os pesquisadores fizeram uma viagem para a perigosíssima Zona 109, governada pela organização criminosa Onishinos, a mesma que estava criando protocolos modificados. Depois disso, nós até vemos a MC e o Zane conversando sobre a possibilidade de que a própria organização Onishinos estivesse tentando impedir a criação de mais Ethercores, seja porque eles mesmos já têm algum, seja porque iriam atrás do que os cientistas criaram, seja porque não queriam que houvesse nenhum. No fim das contas, a conversa com o Dr. Noah só rendeu mesmo essa pequena pista sobre quem se livrou dos cientistas, e portanto os principais suspeitos de terem se livrado da avó da MC. Mas o mais legal dessa viagem ao Polo Norte é o Zane e a MC sentados vendo as auroras boreais no céu. Um momentinho a dois que seria pra lá de romântico se o Zane não estivesse competindo com outros 4 rapazes e nenhuma preferência. Incluindo, gente, uma coisa que eu pensei agora, é que sempre teve essa questão de que protocors atraem Wanderers, mas será que esse Ethercore no coração da MC, que seria meio que um protocor muito mais poderoso, é o que acaba sempre atraindo Wanderers pra cima dela? Isso seria uma ótima explicação de porque a vida inteira dela, pra todo lado que ela vai, do nada aparecem Wanderers. E com isso a gente já volta pra MC no QG dos Deep Space Hunters, procurando informações sobre a organização criminosa Onishinos, e achando estranho que não há nenhum arquivo sobre, mesmo que esse nome tenha sido falado tanto pela Capitã Jenna quanto pelo Dr. Noah. Quando ela pesquisou sobre o distrito chamado Zona 109 e conversou com seus colegas, ela descobriu as seguintes informações. A Zona 109 sempre foi um grande polo de desenvolvimento tecnológico, porém com o desastre de 14 anos atrás, acabou se tornando um terreno baldio, infértil e escuro. Na verdade, esse distrito passou a ser coberto por uma névoa densa e muitos Wanderers, tornando extremamente difícil entrar e sair, e assim acabou toda e qualquer influência governamental de lá, propiciando o aumento da criminalidade ao ponto que a cidade é completamente controlada por organizações criminosas. Falaram inclusive que o mercado negro de lá vendia protocols modificados ilegais, invenções barra pesada, digamos assim, e que entrar lá seria tão difícil que alguém só conseguiria com a ajuda do Lumière, que esteve entrando e saindo nos últimos tempos. Mas quem seria o Lumière?
Esse é o apelido de um caçador misterioso que há muitos anos caça protocolos ilegais e os destrói. A própria MC, enquanto ia embora do trabalho, ia pesquisando no celular sobre o mistério do tal Lumière e se perguntando por que era tão familiar esse lance de destruir protocolos modificados. E aí no trem deu de cara com adivinha quem? A desgraça do Xavier dormindo em um banco. Ela sentou do lado dele e conversaram, e ela até observou que não o via há um mês. Coincidentemente, a mesma quantidade de tempo que disseram que teve um leilãozão de protocolos modificados na Zona 109. Só que os dois não tiveram muita oportunidade de conversar sobre o assunto, porque aconteceu aquilo que sempre acontece no meio das histórias. Do nada, sem motivo nenhum, apareceu um Wanderer, e começou uma gameplay de batalha. O diferencial desse é que ele tinha o poder de atravessar os reflexos dos vidros, tanto que para derrotá-lo, o Xavier teve que destruir todos os vidros do trem para conseguir acertá-lo no caco em que estava. Depois dessa batalha, os dois até foram em um restaurante jantar, e a MC até pesquisou no celular dela que essa habilidade dos vidros era igualzinha a do Tezcatlipoca, um Wanderer poderosíssimo que apareceu 14 anos antes durante uma catástrofe e foi derrotado pelo misterioso Lumière. Eu achei legalzinho que Tezcatlipoca é uma referência ao deus das trevas da mitologia azteca. Nesse momento a MC até fala pro Xavier que tava achando que ele é o Lumière porque quase tudo batia. A única coisa que não batia era a idade, já que as informações da internet afirmam que o Lumière já deveria ter mais ou menos uns 40 anos, considerando que já era adulto 14 anos atrás. E o Xavier diz ter 23, ou seja, 14 anos atrás só tinha 11. O Xavier confirmou que realmente não era ele, e enquanto voltavam para casa, a MC até falou que estava em busca do Lumière para poder ir para a Zona 109, e aí ele falou um monte de coisas sobre as dificuldades de entrar na Zona 109, como se ele tivesse experiências nisso, sabe? O que de certa forma era mais um sinal de que era ele. Incluindo foi nesse momento que eles descobriram que coincidentemente os apartamentos deles eram no mesmo prédio. Tanto que no dia seguinte de manhã, a MC foi conversar com o Xavier no apartamento dele, e aí ela falou que queria realmente saber qual era a relação dele com o Lumière, já que eles faziam tudo igual nesse negócio de capturar protocolos e destruir, e claramente ele não é um Deep Space Hunter comum. Ele sabe coisas que a associação no geral não sabe, e cuida sozinho de Wanderers que normalmente precisariam de grupos inteiros de Deep Space Hunters, e várias coisinhas assim. E aí o Xavier simplesmente disse que todo mundo tem segredos, e cada um tem seus motivos para guardá-los. Então, gente, com o término desse episódio, eu tenho duas teorias sobre a relação do Xavier com o Lumière. A primeira teoria é que por algum motivo ele não envelhece, então já era adulto na época. Aquele lance de eu tenho 23 anos há muito tempo. Porém, ele parece saber muito sobre os mistérios da atualidade, mas não parece saber tanto sobre os acontecimentos de 14 anos antes. E aí chegamos na minha segunda teoria. É dito que o Lumière apareceu 14 anos antes, matou um monte de Wanderers, salvou um monte de gente e logo desapareceu. E só nos últimos 2 anos ele voltou à ativa. A marca registrada dele, além do voo de luz, é destruir protocols. Então existe a possibilidade de que nos últimos 2 anos foi quando o Xavier começou a agir por motivos próprios. Só que como tudo é igual, o povo acabou assumindo que o destruidor de protocolos atual era o mesmo de 14 anos antes, o Lumière. E quem poderia ser o cara de 14 anos antes? Bom, tanto poderia ser outra pessoa, quanto poderia ser a desgraça do Xavier que em algum momento da história vai acabar voltando do tempo. Normalmente as histórias sempre se perdem quando metem viagem no tempo, mas acho que é uma possibilidade bem provável considerando os sinais. E assim o episódio seguinte já começa com a MC recebendo as informações de que aconteceu o assassinato de um velho pesquisador da empresa farmacêutica, chamada Ever. E mais importante que isso, ela descobriu que alguém da Zona 109 tinha colocado uma recompensa bem gorda pela cabeça de um garoto de cabelos roxos, que a MC reconheceu automaticamente como Rafael. Tanto que ela foi até o estúdio do Rafael para questioná-lo, e encontrou ele dormindo lá e esperou ele acordar, e quando ele acordou, ela perguntou que tipo de problemas ele tinha com o povo da Zona 109, e ele disse basicamente que tinham encomendado uma pintura dele, e ele negou fazer a pintura. E quando a MC perguntou o que tem de tão especial nesses quadros, ele confirmou mais uma vez aquela história, de que ele mistura nas tintas, aquelas pedrinhas de coral que criam ilusões, e assim as pinturas do mar dele acabam sendo mágicas porque as pessoas realmente sonham com o mar ao vê-las. Incluindo, ele também afirmou que aqueles corais eram tirados de um ponto do mar chamado Lemúria.
Logo depois um repórter apareceu e avisou Rafael que um cliente dele, o colecionador Dr. Raymond, acabou morrendo e o quadro do mar que ele tinha acabou sumindo. O mais estranho no caso foi o método da morte, porque o Dr. Raymond fez vários cortes nos braços e pernas para representar escamas e foi encontrado afogado na própria banheira, sendo até mesmo difícil diferenciar se foi suicídio ou ele teve influência externa. E depois disso, bem, o Rafael chamou a MC para a viagem que ele tinha combinado com ela, lá no começo. Basicamente ele iria viajar para a mesma ilha, onde ele pegava os corais mágicos. Então gostaria que a MC fosse a guarda-costas dele, e de quebra ela já teria um guia pro lugar. Resumindo, desculpinha para um encontro a dois. Se fosse só uma viagem para colher corais, o desgraçado não iria de smoking. Mas é isso aí que vocês estão vendo. Eles foram em uma canoa e remaram muito, e veio umas ondas e eles naufragaram na praia da ilha. Incluindo tem uma cena em que a MC encontra um gato no meio da ilha e começa a brincar com ele. Olha que fofinho, não é? E aí o Rafael toma distância falando que odeia gatos. E aí nessa hora minha única reação foi de tipo, Red flag! Todas as pessoas lúcidas adoram gatos. O quanto mais gatos, melhor. Então o fato dele não gostar de gatos é uma red flag das grandes. Fique longe dele, MC. E detalhe que essa ilha era mantida proibida exatamente porque tinha tanto metafluxo que sempre se formavam Wanderers. Ou seja, enquanto a nossa duplinha estava andando pela ilha, eles foram atacados por Wanderers e mais Wanderers, e aí quando lutaram contra o diabo de um dragão marinho gigante, foi quando a MC acabou afundando no mar e iria morrer afogada, mas o Rafael mergulhou para salvá-la, e vendo que ela tinha perdido a consciência, ele não teve mais vergonha de mostrar sua verdadeira forma, tanto que a gente vê ao longe essa cena da MC sendo levada por um tritão para a superfície. E com isso cortamos para MC acordando na praia, com o Rafael fazendo uma fogueira e a recebendo gentilmente. Ele confirmou que foi ele que a salvou da água, mas não falou absolutamente nada sobre a forma de tritão dele. Na verdade a MC nem sabe. Teve até uma cena que a MC mais uma vez foi brincar com o gato, e dessa vez o Rafael deu uma chance até recebendo uma lambidona. Então o Rafael inclusive deu para MC o registro que ele tinha prometido, que na verdade era um registro do Centro de Informações Secretas, que ele descobriu onde conseguir os ingredientes com metafluxo. De acordo com ele, esse lugar era meio que o mercado negro de informações secretas, então se a MC estivesse disposta a pagar caro por essas informações, ela conseguiria até mesmo descobrir como ir para a Zona 109. Aí também o Rafael viu ao longe uma luz de um barco se aproximando, e eles ficaram naquela felicidade de que foram salvos. Então cortamos para uma cena do Xavier conversando com um homem desconhecido em um beco escuro, onde o homem estranho lhe falou que se tornou um monstro e o Xavier estava trilhando o mesmo caminho, acabaria como ele. O homem estranho, inclusive, disse que a única que poderia salvá-los era a portadora do Ether Core, ao que o Xavier reagiu com a sua espada falando que não deixaria ninguém se aproximar dela. Incluindo nós vimos o Xavier no covil chamado de Oninho, ouvindo as notícias sobre as descobertas astronômicas, e até questionando desde quando o mercado negro estava tão interessado em astronomia, e a resposta do barman é que é por causa das descobertas do Deep Space Tunnel. E então chegou ninguém menos que a MC, porque o Neo era o lugar que o Rafael tinha recomendado para ela conseguir informações secretas, e a MC e o Xavier ficaram naquela de "Você não deveria estar aqui". E aí os dois saíram e foram conversar. E a MC contou que estava tentando descobrir como ir para a Zona 109, e o Xavier falou que lá iria rolar um leilão com protocolos de altíssimo nível, e ela até questionou que tinham dito que o Lumière tinha viajado para o Distrito 109 e destruído os protocolos de lá. E aí o Xavier disse que mesmo assim o povo daquela máfia sempre tem tantos protocolos que é basicamente impossível destruir todos. E ele disse que a MC precisa se proteger muito e precisa ter uma boa estratégia de fuga, porque lá não existe lei, nem polícia, nem nada do tipo. O Xavier até mesmo resolveu ajudá-la, a levando até seu amigo, um florista que secretamente fazia identidades falsas, porque ela precisaria de uma identidade falsa, né? Ninguém quer dar bola para uma Deep Space Hunter. Sem falar que a maior segurança é o medo, então as pessoas de lá teriam que achar que ela é uma figura poderosa. Depois de preparar a identidade falsa, a MC voltou para o apartamento dela e até raciocinou um pouco ligando os pontos. A máfia do Distrito 109, chamada Onistinos, está até hoje fazendo tráfico de protocolos modificados e notificou que tinha protocolos de altíssimo nível no leilão. Os cientistas que criaram o Ether Core do coração dela morreram depois de uma viagem para o Distrito 109. Então a melhor especulação é que a máfia de lá não queria que eles criassem mais, sendo muito provável que conseguiram o Ether Core através deles.
Então nesse caso haveria o do coração da MC e mais algum na zona 109, e ela iria atrás dele para poder estudar e descobrir o que tem de tão especial nos Ether Cores, além é claro de buscar respostas dos filhos da puta que mataram a família dela. E com isso a MC recebeu a ligação do Rafael, que a chamou lá pro ninho, que iria ajudá-la na sua viagem para o distrito 109. O plano era o seguinte, havia lá um processo que você coloca no cartãozinho qual sua moeda de troca pelas informações que você quer, e com isso a MC colocou que tinha um Ether Core, e assim a levariam para a zona 109 para negociar. Incluindo lá tem uma cena que ela vê um cartaz de procurado do Lumière. Tipo, até o momento ela nunca tinha encontrado nenhuma foto do Lumière, porém naquele cartaz de procurado tinha sim, e mesmo usando uma máscara, era possível ver que era o Xavier. E tipo, o plano dela decorreu, só que não de uma forma tão boa quanto ela esperava, já que depois que ela se separou do Rafael, ela começou a passar mal porque foi drogada e um sequestrador a pegou e a levou embora. E assim a história 1 termina com a MC sendo sequestrada e vemos o epílogo dos 3 rapazes já apresentados, cada um seguindo com sua vida com seus próprios mistérios, e uma narração sobre o quanto o mundo mudou com a abertura do Deep Space Tunnel, já que deu aos humanos acesso a outra galáxia. Era só questão de tempo até as expedições do Deep Space Tunnel encontrarem algo do outro lado. A segunda história, chamada de Long Awaited Bellery, que seria traduzida como A Bellery Tão Esperada ou A Festa Tão Esperada, já começa com a nossa MC na escuridão, recobrando sentidos e tentando entender o que estava acontecendo, já que parecia que ela estava no fundo de um carro, sendo levada, depois de ter sido drogada e sequestrada, tentando recobrar as memórias. Ela relembrou de sua viagem ao Ártico, e como descobriu que tem um poder chamado Ether Core em seu coração, e que a organização Onishinos está atrás desse poder. De alguma forma ela entrou na zona 109, e por ser a portadora do Ether Core, então ela acabou sendo sequestrada. Ou ela foi sequestrada antes e levada para lá. Ela até se perguntou se o sequestrador estava a levando para Onishinos, mas pelo visto não, já que ele a jogou em um campo isolado e insistiu que ela lhe contasse onde escondeu o Ether Core. Ou seja, ele sabia que ela era portadora desse poder, mas não sabia que estava no coração dela. Mais que isso, ele deixou bem claro que estava tentando passar a perna na Onishinos, pegando o Ether Core antes deles. Mas não deu muito certo, já que ela foi salva por uma dupla de homens mascarados, que esses sim se apresentaram como membros da Onishinos. Eles sim deveriam ter derrotado o sequestrador, porém em um momento de desespero, o sequestrador gritou que o Ether Core deveria ser dele e atirou na nossa MC. Nesse momento é um susto enorme que a MC até fecha os olhos e fica tudo escuro, mas quando ela abre os olhos para ver o que está acontecendo, há uma estranha energia vermelha segurando a bala e segurando também o sequestrador, e essa mesma energia começa a levantar o sequestrador enquanto o estraçalha destruindo seu corpo ali mesmo. E a energia volta para seu mandante, um homem que estava observando tudo de cima da torre, vestindo um terno preto e farmando aura como ninguém mais nessa obra farma, porque a essa hora você já percebe que o maior homão da porra de Love and Deep Space finalmente chegou na forma mais fodástica possível. Os caras mascarados até se curvaram pro seu chefe, que desceu e foi na maior marra em direção a MC, que ele tinha acabado de salvar, e sinceramente muita gente diz que nesse momento se entregou completamente a esse homem. Geral ficou babando, tipo, a MC até ficou meio assustada percebendo que aquele era Silos, o mandante da organização criminosa Onishinos, e aquele que de certa forma deveria ser seu maior inimigo. Cara, quando ela tentou desviar o olhar, ele até segurou no rostinho dela falando, olhe pra mim, look at me. E ela ficou tão hipnotizada com aqueles olhos vermelhos, que em choque acabou o atacando, e nessa hora o homem simplesmente passa o dedo no machucado, o curando, e falando, é assim que você trata um novo amigo? Vem comigo, eu vou te mostrar todos os crimes que você está destinado a cometer. Afinal, você e eu, nós somos iguais. Verdadeiras almas gêmeas. E nessa hora, meu Deus, eu fiquei tipo, me leva, eu desisto da minha heterossexualidade aqui agora, mas um homem desse, meu Deus, não tem coração que não tenha sido conquistado com esse jeitão dominante dele. E com isso nós já cortamos para a MC na mansão dos Silos, vendo ele sentado em um trono super fodão naquele lugar de quem manda na situação, e ele questiona que já fazem 3 dias que ele está lá, e ainda estão esperando uma ressonância do poder dela e nada. Ele inclusive usa o poder vermelho dele para atraí-la para perto dele, a coloca no colo dele sem consentimento e diz que deve ter sido muito trabalhoso chegar na zona 109, então ele tem que ser um bom anfitrião. Ele pega assim na mão dela e acredita em uma das melhores coisas que esse homem faz é que ele sabe bem como usar as mãos, tanto que a MC nem consegue tirar o olho,
quando ele está passando aquelas mãos gigantes e musculosas em algo, no caso dominando a mão dela, e logo depois usando de seu poder para acalmar um pouco a habilidade da MC, que estava fazendo ouvir vozes. E quando ela questiona se ele está por trás da morte da família dela, o Silas apenas diz: família? As pessoas mais próximas de você podem ser as que mais querem te matar. Assim não confirmando e nem negando nada, e ela grita pra ele calar a boca, parar com essas baboseiras. Sinceramente ela só queria matá-lo e acabar logo com isso. E até tenta dar um socão na cara dele, e o Silas segura a mão dela, falando que a coragem dela é admirável, já que mesmo o Evo especial dela não tinha chance contra ele. E ele ainda diz: você é como um filhotinho de gato, tenho sorte que eu não gosto de implicar com os mais fracos. E aí ele usa o poder vermelho dele para puxar de algum lugar uma pistola e entrega na mão da MC falando: aqui, já que você disse que quer me matar. Ou será que eram só palavras vazias? E ela pega assim a pistola e o Silas calmamente aponta pro próprio peito e vendo a tremedeira ainda pergunta: o que foi? Você estava blefando? Será que você precisa de uma ajudinha? E a MC, não aguentando mais essa insistência, aperta o gatilho dando um tiro bem no coração do Silas, nessa cena pra lá de impactante que, meu Deus. No próximo momento ao tiro, é muito bom porque ele tenta manter a marra dele, mas dá pra ver que no fundo ele perdeu a compostura completamente com o tiro no coração, tanto que ele respira fundo, como se mal se aguentasse, e meio que sem pensar duas vezes, toma a pistola da mão da MC e joga pra longe. E aí fala que se ela queria tirar a vida dele, então ela fez o que ela queria. E nesse momento, mano, a MC até percebe o que fez e se desespera tentando estancar o sangramento. E o Silas mais uma vez pega na mão dela e tira a mão dela falando: deixe sua preocupação pra quando você tiver sucesso em me matar. E aí nesse momento, gente, que cara gostosão. É até difícil eu explicar em palavras. Tipo, ele é a definição de um vilão que não tem como não se apaixonar. Tipo, eu torço pra heroína ficar com o vilão, porque tipo, meu Deus, eu nunca tinha entendido esse povo que gosta de Dark Romance. Mas agora eu entendo. Se forem que nem o Silas, dá pra entender sim, sabe? Mas voltando para a história, a gente vê mais uma vez a MC na mansão do Silas, só que agora sem ele, e sim passando tempo com aqueles dois capangas mascarados dele. Parece que ela é uma convidada muito bem tratada, sabe? Incluindo até mesmo devolveram todos os equipamentos dela e a deixavam andar pela mansão livremente, já que lá não havia sinal, então não havia possibilidade dela pedir ajuda de fora. E tipo, de acordo com ele, se ela quisesse ir embora, a porta estava aberta. Era muito mais um aviso de: te trouxemos pra cá, se quiser sair pode sair, mas do lado de fora é muito pior, então é melhor continuar aqui. Tá entendendo? Ela era de certa forma livre. Porém contava que ela não era doida o suficiente de fugir sozinha, já que a Zona 109 é tão perigosíssima que sair da mansão do Silas era basicamente suicídio. Ela estava no local mais seguro da cidade, incluindo enquanto ela andava, ela fez aquele típico clichê dos personagens, que é xeretar os assuntos dos outros. Então ela ouvia algum cômodo, alguém conversando com Silas, falando o seguinte: eles estão implantando protocolos em humanos e consciência humana em Wanderers. Ao que o Silas apenas respondeu que não tem interesse pelos negócios dos outros, e assim não conseguimos mais detalhes sobre quem são eles, já que até o momento a organização perigosa que a gente temia era a Unistinos, que pertence ao Silas, que é onde a MC está agora, mas pelo visto existem outras organizações. E também cortamos para uma cena em que ela vai jantar com Silas e ele serve vinho chiquérrimo, sabe? Que homem, né? Um sequestro desses, quem não gostaria? Mas a questão é que eles fazem um acordo. Ela aceita fazer a ressonância do poder dela com ele se ele lhe entregar o Ethercore que está na Zona 109. E assim trato fechado, incluindo na hora que ela o acompanhou até a moto dele. Ela até pensou que deveria estar muito bêbada para fazer um trato com aquele monstro e pergunta para onde vão, e o Silas joga o capacete para ela e fala: por acaso você tem 9 vidas? A curiosidade sempre mata o gato. Resumindo, indiretamente ele disse que a nossa MC é muito gatinha. Incluindo quando ela enrola, ele pega o capacete da mão dela e coloca na cabeça dela. Eu já disse que esse homem sabe tomar iniciativa e sabe o que fazer com as mãos? Pois é, ele até usou a energia vermelha dele pra puxar ela pra cima da moto atrás dele. E tipo, MC, é melhor só ir na onda, porque ele tem total controle sobre suas interações com ele, né? Basicamente o Silas a leva até um cientista que examina o Evo da MC e deixa claro que ela está rejeitando o próprio Evo. E é isso que dificulta que ela conseguiu fazer a ressonância com os Silas, incluindo ela ouve os dois conversarem sobre as casas terem sido explodidas por eles, sem especificar quem são eles. Mas nisso ela já percebe que não foi o Silas e sua organização que causaram as explosões, e sim algum outro grupo que eles conhecem. E aí o Silas chama ela para testar se consegue fazer uma ressonância e solta uma espécie de Wanderer robô do laboratório para enfrentarem juntos. E aí vocês sabem, né?
gameplay de luta e tal. E aí quando terminam, o Silas mais uma vez segura na mão dela, só que dessa vez para reclamar que ela deveria se esforçar mais para fazer a ressonância com ele. Mas aí o cientista avisa o Silas que há outro motivo pelo qual a MC não está conseguindo fazer uma ressonância com ele, que é exatamente o ódio e repulsa dela por ele. E aí nessa hora o Silas já fica mansinho, percebendo que vai ter que ser gentil para conquistar o coração da nossa protagonista, já que supostamente ela só consegue fazer ressonância com alguém que ela tem um certo afeto. Olha, vamos lá, acabou de ser confirmado que a organização dele não é responsável pela morte da família dela como ela pensava. Então, tecnicamente falando, a única coisa que ele fez de errado foi sequestrar a MC, porém o que acontece é que ela já tinha sido sequestrada por outro cara. Ele apenas a salvou do sequestrador e a levou pra casa dele, que é o lugar mais seguro da zona 109, que é a mansão dele. Então até o sequestro que ele fez é perfeitamente justificável, sabe? Então tipo, ela não tem motivos para ter raiva dele. Tanto que quando ela acompanha o cientista pro andar de cima, que o cientista vai usar uma espécie de estabilizador para tentar estabilizar o voo dela, eles conversam a só os dois, e o cientista sim parece ser super gente boa, então acaba sendo mais confortável pro MC. E ele fala que realmente, enquanto estiver naquela cidade, é melhor ela aceitar acompanhar o Silas por enquanto, já que é muito pior ela estar sozinha com qualquer outra pessoa. Quando ela questiona que não aguenta o Silas porque ele é sem coração, o cientista até fala que muitas vezes, pessoas que têm coração são mais cruéis que as que não têm. E assim o cientista é super gente boa e tal, e até cita que conheceu a avó da MC, então não é tão estranho quanto parecia. Incluindo a gente ver a MC notando que o Silas teve que sair do laboratório para resolver alguma coisa, e aí deixou o corvo de estimação dele observando. E aí quando a MC olhou do lado de fora do laboratório, vendo um beco escuro onde ela estava, apareceu uma garotinha que lhe perguntou se queria comprar flores. E aí quando a MC negou, a menina perguntou: "E que tal comprar armas ou balas ou protocors?" E aí nisso a MC já se ligou que realmente o lugar é barra pesada para uma criança estar oferecendo vender essas coisas. Só que aí ela mudou de ideia. Ela perguntou se tinha como comprar informações secretas e a garotinha a guiou para a loja de sua tia. A MC disse para a lojista que queria comprar informações secretas, especificamente uma lista dos convidados que iriam para o leilão e que estaria a outra metade do Ethercore. E ela também gostaria de um mapa do evento. Eu não sei se eu expliquei, mas ela tem uma metade de Ethercore e está à procura da outra metade. Uma é a do coração dela e a outra é a que estará no leilão que, bem, a MC achava que tudo na zona 109 era mandado pela Unishinos, mas pelo visto é tudo muito bem separado em várias facções, então o Silas não manda necessariamente em tudo. Tanto que quando o Silas disse que lhe daria a outra metade do Ethercore, o que ele estava dizendo é que ajudaria a pegar do leilão. E a vendedora disse que as informações custavam 50 mil, por palavra, e aí a MC obviamente ficou em choque com o preço. E ela ouviu os outros clientes conversarem sobre assuntos de máfia e tal, tanto que na hora que o Silas chegou, os outros clientes já sacaram as armas e começaram a atirar nele, e o Silas deteve os tiros tudo com o poder vermelho dele, e aí derrotou todos, já que eles eram de uma gangue inimiga. Só que como sempre a carta final da manga era chamar Wanderers, então o casalzinho teve que se juntar para mais uma gameplay lutando contra Wanderers. Quando terminaram, a lojista ficou tão feliz de ter sido salva dos mafiosos pelo Silas, que é o mafioso que ela gosta, que aí ela deu de graça um HD com tudo que a MC pediu. Quando voltaram para casa, os dois até conversaram sobre isso. Mesmo que a Unishinos fosse a maior gangue da zona 109 e a única conhecida pelo povo de fora, lá dentro haviam várias pequenas gangues tentando derrubá-la. Tanto que, por exemplo, aqueles que eles enfrentaram eram ex-membros da Unishinos que viraram a casaca, e a MC confirmou que era provável que tenha sido alguma das outras gangues que causou a morte da família dela. Incluindo o Silas revelou que da mesma forma que a MC tem um Ethercore no coração, ele tem um no olho, e é por isso que ele tem aquele olhar hipnotizante que te faz ouvir sussurros e ficar encantado. Incluindo é por esse motivo que ele disse que os dois são iguais, almas gêmeas. A MC confirmou que como a ressonância dela dependia dos sentimentos, então bastava ela estar agradecida por tudo que o Silas faria por ela, que seria o suficiente. Ou seja, era só ele ajudá-la a roubar o Ethercore do leilão e a sair da zona 109, que ela realmente conseguiria fazer a ressonância com ele. O Silas mais uma vez concordou com o acordo, e aí cortamos para MC com um vestido de gala chiquérrimo para acompanhar o seu homão para o leilão. Isso é um encontro, né, gente? Quer dizer, já foi um encontro eles dando uma volta de moto, mas esse é ainda melhor. Eu falei leilão, mas eu não tenho certeza se é mesmo um leilão, uma venda de protocors. O que importa é que é um evento com vários produtos. Tanto que o Silas simplesmente deu o cartão dele para MC e disse para ela comprar o que ela quiser. E aí ela foi olhando os vários protocors
e escolheu o modificado lá, e perguntou se podia mesmo comprar com o cartão do Silas, e ele confirmou que sim, e ela deu um lance de 1 milhão. E aí o Silas já reagiu falando: vamos dar um lance de 5 milhões, eu não vou te dar um presente barato. Aí nisso a MC Sacana foi lá e já meteu um: então vamos pegar por 10 milhões então. Pra cada protocolo dessa sala, porque eu quero levar todos. E aí nisso eu já fiquei tipo, meu Deus, que filha da puta. Ela torrando todo o dinheiro do Silas. Tipo, brincadeira, o Silas é rico pra caralho, então isso não afetaria ele. Mas ele foi feliz em gastar tanto com ela, sabe? Bom, deve ser por isso que uma vez eu vi um meme do Silas escrito: homem rico, meu tipo. E é verdade, né? Um cara desses, pelo amor de Deus. Depois a gente até vê ela sozinha no salão de baile do evento, quando o rapaz chega pedindo para dançar com ela. E aí o Silas já chega marcando o território, avisando que o broche que a MC tá usando é o sinal de que ela é a companhia só dele. E aí nisso a MC, para não negar o que o Silas disse, deu uma desculpinha falando pro homem: o Silas está gastando uma fortuna comigo, você está disposto a fazer o mesmo? E aí nisso o cara já foi embora derrotado. E aí o Silas disse que procurou no evento e descobriu onde está o Ethercore. E aí na hora que a MC perguntou, olha o que o endiabrado respondeu: dança comigo que eu te conto. E aí, né? Ela ficou naquela, né? Colocou a mãozinha no peitoral dele e vamos dançar. E a gente assistindo ficamos tipo, meu Deus, eles são tão lindos juntos, meu Deus, é tão bom ter a visão de estar dançando com esse homem, tipo, meu Deus. E quando terminaram, o Silas admitiu que existia um motivo de ter enchido aquele prédio de protocols. Aquilo tudo tinha sido planejado pelas facções menores para tentar derrubá-lo. Era uma armadilha contra ele. Então com isso Silas pegou um detonador e explodiu o prédio inteiro, e quando apareceram Wanderers, os dois tiveram que se juntar para derrotá-los. Quando a Amy se questionou pesadamente onde estava a desgraça do Ethercore, o Silas resolveu levá-la até o topo do prédio, um lugar que havia as ruínas abandonadas de um antigo laboratório. O Silas inclusive relembrou que 14 anos antes, houve a catástrofe que destruiu Lincoln City, mas a Zona 109 foi a parte que mais foi afetada, sendo por isso que ela é tão isolada e completamente escura 100% do tempo. Ele perguntou se a MC conseguia entender o motivo, e ela entendeu. Lá em cima estava o Deep Space Tunnel. Era a primeira vez que ela o via. Ali era o epicentro de toda a catástrofe. E até hoje estava sofrendo com as consequências. Incluindo o Silas revelou que quem fazia experimentos ali era ninguém menos que a Ever, a grande organização científica, e ele mostrou para MC uma ruína de controle, onde ela poderia fazer uma ressonância com o poder dela e conseguiria o Ethercore. E ela fez isso, e ali estava o Ethercore amarelo e bonito. Porém, mais uma vez, o efeito disso atraiu Wanderers ainda mais poderosos. E aí começou uma batalha que vocês já sabem, né? A gente tem uma gameplay com o casalzinho lutando junto contra os Wanderers. E aí quando terminaram, eles receberam o Ethercore. Depois disso a gente vê eles negociando um pouco juntos, e no final das contas, o Silas avisando que levará a MC embora da Zona 109, e com a citação de que ela conseguiu sair de lá com a ajuda dele, acabou a segunda história, aquela que introduz o interesse romântico bad boy, o Silas, o mais amado de todos. Então, gente, o que foi dado a entender é que foi essa organização chamada Ever que causou todas essas merdas relacionadas ao Deep Space Tunnel e ao Ethercore, sendo que depois resolveram se livrar dos principais cientistas que trabalharam nisso. O problema é que perderam o laboratório que foi a fonte de tudo, exatamente porque a Zona 109 foi isolada do resto do mundo e dominada por gangues como a Onishinos. Então por isso essa grande corporação científica aproveitou a situação para deixar a culpa das merdas para essas máfias da Zona 109, e por isso a Onishinos não tem culpa de nada, além de tomar controle do distrito. Então galera, originalmente eu queria fazer um único vídeo gigantão, sabe? Só que esse vídeo de Love and Deep Space estava ficando tão longo e gigante e assim por diante, que tipo o canal acabou ficando muito tempo sem vídeos e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui com esse capítulo 2, aí eu vou postar mais vídeos sobre como Liriano foi parar na mansão do Duque, porque tá faltando terminar essa saga. Eu estou começando muitas sagas e não estou terminando, eu preciso terminar Liriana. E aí eu também preciso fazer alguns vídeos de apotecária, e aí depois eu volto com a parte 2 de Love and Deep Space. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.